Olá, estávamos falando sobre o modernismo brasileiro, né, e enfocando a segunda geração, que é a geração de 1930, né? Falamos sobre a poesia, né? Depois vimos a poesia de Vinícius de Moraes, né? Vimos também a teorização, né, da prosa literária, né, na década de 30 e analisamos, né, o romance Vidas Secas do Graciliano Ramos, né, um romance lançado no ano de 1938, né, no iniciozinho ali, né, da, do Estado Novo, né, aqui no Brasil, né, vimos de um contexto muito atribulado, né, na política e na economia mundial, né, os Estados Unidos passando por uma crise sem precedentes na história, né, com a derrocada da Bolsa de Valores no ano de 1929, né, a Primeira Guerra Mundial tinha terminado há pouco, né, e logo depois iniciaria, né, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, esse período entre guerras é um período extremamente tenso, né, e isso vai refletir também na obra, né, do Graciliano Ramos e demais escritores da segunda geração, né, o que geralmente essa geração vai trabalhar temas, né, ligados às questões sociais, né, àquilo que afligia a população brasileira no momento, né, as grandes secas, né, a questão da migração, a exploração do homem pelo homem, né, os grandes latifúndios em detrimento né, da miséria que estava em torno ali. Então, esse é o foco, né, do romance da segunda geração. Tá? E como o Vidas Secas é um romance, né, muito cobrado nos vestibulares, é bom a gente trabalhar algumas questões referentes a ele. Então, para vocês acompanharem comigo, eu separei um slide. Vamos lá. Bom, então, todas as questões eu retirei de vestibulares, né? E então a gente vai comentar um pouco sobre elas, né? Então, a questão do vestibular sobre Vidas Secas da FUVEST. Um escritor classificou Vidas Secas como um romance desmontável, tendo em vista sua composição descontínua, feita de episódios relativamente independentes e sequências parcialmente truncadas. Porque eu já havia dito anteriormente, né, sobre o romance, que ele é um romance cujo tempo é psicológico, né? Ele é organizado em flashbacks, né? Essas idas e vindas, né? Dentro do romance, né? Então, isso é algo da contemporaneidade, da modernidade, né? Dessa forma também, a gente tem uma ideia, né, da própria descontinuidade, né, na vida dos personagens, né, que são personagens limitadas no aspecto, né, de comunicação, né, então o Graciliano Ramos consegue pegar um pouco dessa característica, né, e colocar ali no seu romance. Então, a própria resposta, né, que a letra E é a resposta correta, né, já vai falar um pouco sobre isso, né? Relacionam-se à visão limitada e fragmentária que as personagens têm do mundo, né? Tem que lembrar que as personagens, né, o Fabiano, assim, a Vitória, né, o menino mais novo, o menino mais velho, eram extremamente pobres, né, sertanejos, é, retirantes, né, ou seja, eles tinham que sair em busca de uma melhor condição de vida. Então, a questão do processo educativo, né, da aquisição do conhecimento por meio da educação, faltou a eles, né? Então, a visão que eles tinham do mundo era uma visão, né, muito restrita, né? O seu vislumbre, né, de esperança, de futuro, de ambições eram muito limitadas, né? Bom, então vamos aí para a questão de número 2, né? A questão de número 2 da Universidade Federal de Lavras, né? E diz assim: sobre a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, todas as alternativas estão corretas, exceto
Eu já vou na resposta aqui, exceto a letra E. Né? A letra E diz assim: o narrador preocupa-se exclusivamente com a tragédia natural, a seca. Bom, aqui já está uma falha. Né? O autor ele não tem essa única preocupação. Né? O ambiente da seca, né? A caatinga, né? É fundamental para a composição, sim, da história. Né? É um momento em que o espaço, né, dentro da narrativa adquire uma dimensão importante, né? Quase uma personagem dentro dessa história, né? Uma vez que ela vai alterar o fluxo da vida, né, das outras personagens que ali estão. Né? Então, não necessariamente é só essa questão da seca. Né? A própria degradação humana, né, a análise psicológica das personagens, também foi uma preocupação grande do Graciliano Ramos, né, ao escrever a obra, portanto, Vidas Secas. Né? As demais questões, né, diz assim, o romance focaliza uma família de retirantes que vive numa espécie de mudez introspectiva, né, em precárias condições físicas e num degradante estado de condição humana. Perfeitamente. Né? É uma visão, né, dessas personagens. Né? Essa mudez introspectiva, muito calados, né? Depois o menino mais velho começa a se interessar pela questão das palavras, né? Porque era uma falta que havia ali, né? Então, a letra B diz: o relato dos fatos e a análise psicológica das personagens articula-se com grande coesão ao longo da obra, colocando o narrador como decifrador dos comportamentos animalescos das personagens. É isso aí. Né? Graciliano Ramos, né, além de ser um excelente escritor regional, né, regionalista, né, a obra dele é fundamentalmente regional, no entanto, as personagens são criadas a partir dessa perspectiva muito intimista, né, muito ligada aos aspectos psicológicos, né, que é uma influência também dentro dessa segunda geração. A letra C, o ambiente seco e retorcido da Caatinga é como um personagem presente em todos os momentos, agindo de forma contínua sobre os seres vivos. Né? Já falei sobre isso. A narrativa faz-se em capítulos curtos, quase totalmente independentes e sem ligação cronológica. O narrador incisivo, direto, coerente com a realidade que fixou. Perfeitamente. Né? É isso aí que eu disse para vocês, ali, ó, sem ligação com o tempo cronológico. Portanto, o tempo dentro da narrativa é psicológico. Né? A diferença entre o tempo cronológico é que o tempo cronológico ele é um tempo linear, né, que pode ser marcado pelo relógio. Já o tempo psicológico, não, ele não tem linearidade, né, e ele não pode ser marcado, porque ele é subjetivo, ou seja, ele é pessoal. Né? O tempo psicológico ele é diferente de pessoa para pessoa. Né? E o tempo cronológico é igual, é o tempo do relógio. Né? Beleza, então, a letra E aí é a única, né, informação errada sobre o livro Vidas Secas. Seguindo, vamos lá para o vestibular da PUC de São Paulo, né, que traz aqui um fragmento que diz: o mulungu do bebedouro cobria-se de ribações, mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam os restos das águas que iam matar o gado. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs e a vermelhidão sinistra das tardes. Né? Então, aqui um pequeno trecho do Graciliano Ramos, né, no Vidas Secas. Pode perceber, né, o narrador mostrando, né, o ponto de vista da personagem, né, um narrador onisciente, mostrando esse ponto de vista, né, olhava com desgosto, né, uma informação que
é típica do narrador onisciente, né? Que é aquele narrador que sabe tudo sobre o personagem, né? Consegue antecipar as suas ações, né? Consegue decifrar, né, o seu pensamento, né? Então, vamos ver aqui o que a questão pergunta para vocês, né? O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Dele é incorreto afirmar-se que. Então, bom, vamos lá, né, para a gente dar uma olhada aí na resposta. Então, a resposta aqui, né, desculpa, é a letra B. A letra B diz: marca-se por fatalismo exagerado, em expressão como o sertão ia pegar fogo, que impede a manifestação poética da linguagem. Pelo contrário, né? O Graciliano Ramos ele é muito comedido, né, no que diz respeito à própria linguagem e à própria análise também do sertão, né? Uma preocupação bem realista até. Então não há nada de exageros na sua narrativa, né? É uma narrativa enxuta. E nem por isso, né, ela deixa de ter uma expressividade poética muito forte, né? É o livro, né, o próprio capítulo, né, que fala sobre a morte da baleia, né, a cadela deles ali, é um capítulo extremamente poético, né, dentro da obra. Então, essa alternativa não está correta, né? Diz assim, né, nas outras: prenuncia nova seca e relata a luta incessante que os animais e os homens travam na constante defesa pela sobrevivência. É disso que trata ali no fragmento, né? Essa disputa ali pelos poucos recursos, né, hídricos que tinha na região. A letra C diz: atinge um estado de poesia ao pintar com imagens visuais um jogo forte de cores, né, o quadro da penúria da seca. E aí a gente vai verificar, né, falando de quadros aqui, né, dessa relação pictórica que existe com outros elementos, né, de fora da literatura, né, a própria pintura, né, o Portinari, né, um pintor aí do modernismo, Cândido Portinari, né, pintou um quadro chamado Os Retirantes, né? Então, de certa forma, é uma relação, né, uma intertextualidade possível entre as duas formas de arte, né, entre a pintura e a literatura, né? E aí cria-se esse jogo poético aí, né, que com a imaginação do leitor, né, assim, mais uma vez o Graciliano Ramos, né, sendo um grande vanguardista nesse ponto, né? Porque ele permite que a obra dele, né, de certa forma, tenha uma recontagem, né, uma forma de ser recontada, ou pela intertextualidade com a pintura, né, ou pela própria noção, né, que o leitor dará para essa obra, né, o sentido que o leitor dará para essa obra após fazer a leitura, né? Então depende do leitor criar essa composição imagética, né, que lembra esse cenário, portanto, da tragédia da seca nordestina. Bom, então a letra D explora a gradação, né, como recurso estilístico para anunciar a passagem das aves a caminho do sul, perfeitamente, né? A gradação é aquele que vai aos poucos diminuindo, aos poucos sendo acrescido. Confirma o deslocamento das aves e desconfiança iminente da tragédia, indicada pela brancura das manhãs longas e vermelhidão sinistra da tarde. É isso aí, é como se fosse ali aves de mau agouro, né? Que traz ali símbolos e sinais de uma tragédia iminente, né? Um recurso também muito interessante a ser utilizado aí, né? Lembra, né, até assim essa ideia, né, do corvo, né, do Edgar Allan Poe, né, que é uma ave que anuncia tragédias, né? Que então também é a mesma relação, né? O interessante, né, também falando do Nordeste, né, a música do Luiz Gonzaga, né, Asa Branca, né, também é uma ave, né, que deixa o sertão, né, justamente para anunciar a grande seca, né? Então é recheado desses elementos intertextuais, né, é isso que deixa a literatura interessante, né, estabelecer essas comparações, verificar
né, o que surgiu em um, o que surgiu em outro, a sua relação com a contemporaneidade, a sua relação com o momento histórico, né? Então, essas coisas interessantes dentro da obra do Graciliano também. Questão 4 é uma questão da ACAF, né? Então, diz, sobre a obra Vidas Secas, é correto afirmar que, né? Então, a resposta certa aqui é a letra C, né? As personagens humanas, em razão da seca, da fome, da miséria, das injustiças sociais, animalizam-se. Em contrapartida, os bichos humanizam-se, né? É a inversão, né, dentro da obra aí, né, do Graciliano, essa inversão, né, entre animais, né, com características humanas ali, né, e as personagens humanas, né, com características animalescas, né? Muito bom. Então, vamos lá para a derradeira questão. Acho que não há necessidade de questionar as demais alternativas. Então, a 5 diz assim, né, uma questão do Uniaraxá. Lê o fragmento abaixo, transcrito da obra Vidas Secas, e responda a questão a seguir. Então, vamos ver, né, qual é esse fragmento agora. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais, né? Olha já a relação. Vivia longe dos homens em todos os sentidos, né? Não só no sentido físico, né? No sentido também intelectual, moral, psicológico, né? Então, os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Olha o estado de miséria, né? Sempre descalço, pobre, né? Não tem calçados. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admira as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Adoro quando o escritor analisa, né, a própria função da palavra, né, a própria função da escrita e da leitura, né? Olha a visão que o Graciliano Ramos, né, coloca ali no Fabiano, né? Pelo fato dele ser, né, quase um animal, olha ali, montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele, né? Lembra uma visão mitológica, né? É uma visão mitológica daqueles seres, né, que eram misturados, né, parte humana, parte cavalo, né, os centauros, né, da mitologia greco-romana. Olha lá onde o Graciliano Ramos vai buscar essa imagem, né? Então, se ele, né, se o Fabiano, essa personagem, se mistura ao cavalo, criando essa imagem, né, mitológica do centauro, né, então ele estava muito mais próximo da questão animal do que do ser humano, né? E aí, né, ao analisar essa aquisição da linguagem, ele verifica isso, né? Como ele falava pouco, né, não tinha esse hábito, esse treino, né? Ele não conseguia estabelecer também uma relação de comunicação com as pessoas, né? Do mesmo jeito que ele falava com os animais, ele falava com as pessoas, né? Embora, né, ao longo da obra tem sempre essa postura, né, de admiração, né, do Fabiano pelo conhecimento, sobretudo pelo conhecimento advindo pelas palavras, né? Era essa a grande admiração que ele tinha pelos outros. Então, vamos ver ali o que está sendo pedido, né, desse trecho aí, muito interessante, né, esse fragmento. O texto, no seu conjunto, enfatiza a pobreza física da personagem, a falta de escolaridade do personagem, a miséria moral do personagem, a identificação do personagem com o mundo animal. Olha só, né? Então, a resposta certa aqui, né, no seu conjunto, né? Então, levar em consideração todo o fragmento ali, porque a questão da falta de escolaridade também é visível, né, quando a gente estabelece, portanto, essa leitura. Mas no trecho, é a identificação do
do personagem com esse mundo animal, ao qual ele está intrinsecamente ligado e a qual, né, o Graciliano coloca como parte, né? Bom, então, em relação a Vidas Secas do Graciliano Ramos, né, é isso que nós tínhamos para apresentar. É um livro excelente, né, que você encontra muitas análises sobre ele, porque ele não se esgota, né? A sua leitura é sempre uma leitura contemporânea, sempre atual, certo? No mais, me despeço de vocês, encerro por aqui, até a próxima.